Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias, para que eu tenha esse comprometimento de estudar, eu venho aqui e me comprometo a gravar todos os dias para vocês, para a gente fazer um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre a reforma íntima e evolução moral. Estamos no meio de uma transição planetária, a gente está sendo pressionado pelas próprias circunstâncias para que a gente evolua, para que a gente atinja a frequência da Terra. Se vocês tiverem alguma curiosidade, pesquisem sobre ressonância Schumann. A frequência da Terra está oscilando mais alto e a gente tem que aumentar a nossa frequência, a nossa vibração, para que a gente esteja apto a continuar nesse planetinha lindo, maravilhoso, azulzinho, redondinho. Quem não estiver vibrando nessa mesma sintonia não conseguirá mais estar aqui na Terra. Muitas pessoas serão deportadas, serão afastadas dos seus entes queridos, encarnados ou desencarnados. A gente tem que parar de vibrar na culpa, no medo, na raiva, no ódio, e começar a vibrar mais na gratidão, no amor, na aceitação, na coragem de ser feliz. E é um trabalho muito grande de reforma íntima. E as pessoas estão sendo pressionadas, não está mais, a gente não está mais tendo a oportunidade de não evoluir. As experiências estão vindo, a gente está passando por rigores cada vez mais severos, tanto individuais quanto coletivos. As oportunidades, elas estão sendo dadas a todos, mas somente aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que irão aproveitá-las. Então, que a gente não fique tão melindroso quando vier algum desafio, mas que a gente agradeça pela oportunidade de evoluir. E quando não vier algum desafio, que a gente também agradeça a oportunidade e queira ser melhor a cada dia. Melhor para nós, melhor para o próximo e para todas as formas de vida, que é isso que Deus espera da gente. Então, para esse momento de transição planetária, tem um livro aqui que eu estou estudando, que é a Essência da Bondade, o livro de Jeremias, que é da instituição Aletheia aqui de Belo Horizonte. Eles explicando, assim, o que seria transição planetária, o que está por vir, o que eles esperam da gente. E ter esse conhecimento é muito valioso, porque a gente consegue se preparar, a gente consegue se transformar por boa vontade para aquilo que a gente vai ter lá na frente. Então, a lição de hoje é o capítulo O Fim do Fingimento, da Mentira e da Hipocrisia. Deixa bem claro que, assim, na Bíblia, as únicas ocasiões que Jesus falava mais firme era com relação aos hipócritas, os túmulos caiados. Ele teve aquela vendilhão do tempo, que ele se rebelou contra os hipócritas, ele detestava os hipócritas. E quem são os hipócritas? São aqueles que falam uma coisa e fazem outra. É muito fácil você ter um discurso bonito que encanta a todos, mas são as suas palavras que têm que validar seu discurso. A gente não tem que olhar o que as pessoas falam, mas o que elas fazem, como elas vivem a vida delas. A gente tem que parar de idolatrar os outros pelo discurso bonito. Existem treinamentos políticos, são treinados para terem um discurso eloquente. Existem comunicadores, então a gente acaba sendo fascinado pelas palavras bonitas. Mas o que a gente tem que enxergar mesmo são as atitudes por trás das palavras. Parar de ver a aparência e começar a enxergar a essência. A palavra vazia não é nada. A fé sem obras é vazia. Então, que a gente pare de ser hipócritas, em primeiro lugar, que a gente não prometa tanto, mas que a gente faça mais e que a gente também saiba enxergar a hipocrisia nos outros. Vamos ver aqui o que os espíritos falam sobre a mentira, a hipocrisia e o fingimento. Vocês acham que o mundo espiritual gosta disso? O mundo espiritual, os espíritos conseguem nos enxergar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Às vezes a gente mente para nós mesmos, a gente acha que nós somos muito bons, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma santa, eu aguento isso, eu aguento aquilo. Aí os espíritos chegam do nosso lado, tá bom, que eu sei tudo que você faz escondido e que ninguém vê. Então, a gente é muito bom em passar pano para as nossas falhas e muito bom para se colocar na situação de Marte, com aquele que é mais evoluído, melhor do que você, pura vaidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem consciência das nossas imperfeições, do tanto que a gente tem que melhorar. Então, vamos ver o que eles falam. Vós mentis porque estáis protegidos dentro da vossa mente. A estrutura que vos foi criada por engenheiros e arquitetos cósmicos organizou a mente para não enlouquecerdes
e entrardes em choque por estar em uma condição encarnada, a condição do esquecimento, a gente mente para nós mesmos. A gente tem o ego, que é a nossa camada, que a gente constrói desde que a gente nasce, para que a gente seja aceito socialmente pelas pessoas. É um personagem que a gente veste e que a gente se apresenta para os outros, para que a gente seja aceito, seja amado, seja querido. Mas o nosso ego, geralmente, ele vem com muito orgulho, vem com muita vaidade, ele quer tudo para si, ele é inseguro, porque ele precisa da validação externa, ele tem muito medo, ele questiona o nosso espírito. Quando a gente escuta o nosso espírito, é aquela verdade que a gente sabe que é certo, mesmo que o mundo inteiro não concorde conosco, a gente sabe que está fazendo a coisa certa. Então a gente tem que aprender a ouvir mais o nosso espírito, o nosso eu, o nosso self. E ir trabalhando o nosso ego, os nossos defeitos da nossa personalidade aos poucos. Lembre-se, para cada sombra tem uma luz de igual intensidade. A luz que bate no objeto é a mesma. A sombra é só aquilo que está tampando a luz de passar através do objeto. Então, se a gente tem uma grande sombra dentro de nós, pode ter certeza que a gente tem uma grande luz também. É isso que a gente tem que aprender a manifestar. Trabalhar a virtude oposta das nossas sombras, para que a luz possa se manifestar através de nós. O fato de estar despresos em um corpo, essa é a vossa realidade provisória, tira qualquer senso de liberdade ao espírito. Eu adoro essa parte. Vós não podeis voar, transmigrar, fazer mutações físicas, entre outras facetas do espírito. Fácil, né? Não podemos voar. Essa é a nossa realidade. Nós não podemos voar, mas os espíritos podem. Já imaginou isso? Aqui a gente está aprisionado. Diante disso, tendes um monte de desejos e loucuras ocultos, guardados em um campo da vossa consciência, que é chamado, não da forma mais exata, de inconsciente. É não consciente, não consciente, não sabe. Não é assim. A gente não tem acesso, mas está lá o tempo inteiro. E ele está sempre vindo à tona. Não é uma coisa completamente bloqueada. A gente só não tem ele de forma definida, estruturada. Um pensamento racional, linear, que tem forma, cor, que a gente consegue distinguir, que a gente consegue mapear, nomear. Com a consciência cortada e o inconsciente construído para abrigar elementos ocultos da vossa personalidade, somados à incapacidade de acessar a consciência e a inconsciência dos outros, não lendo os pensamentos dos outros, portanto, temos que acreditar no que as pessoas falam e fazem, vós vos encontrastes em um lugar bem reservado, onde podeis vos esconder. É ali que deixais a vós mesmos. Então, a gente se esconde de nós mesmos. E um floral de bar maravilhoso para que a gente aprenda a ser verdadeiro conosco é o agrímone. O agrímone tira todo o exagero, faz a gente se enxergar na proporção correta e faz a gente parar de mentir para si mesmo. Já dizia Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E a gente tem muito hábito de mentir para si mesmo, arranjar desculpas para as coisas que a gente não quer transformar em nós. Nenhum de vós nascesse mentindo e sendo falso. A gente aprende a mentir quando criança para não ser castigado pelos pais, para que os pais gostem da gente. A gente aprende a mentir no meio que a gente vive, para que a gente seja aceito. Mas nenhum de nós nasce mentindo. Vós aprendeis a fazer isso. Ao longo da vida, entrais nesse jogo por várias razões. E, na verdade, estáis escondendo quem sois. Quando a gente mente, a gente engana. A gente não nos mostra como realmente somos. Vós não tendes coragem para vos revelar, até porque, se o fizerdes, não sereis bem vistos pela coletividade. A gente vai estar dando a nossa cara a tapa para as pessoas nos julgarem, e a gente não vai ser aceito por todos, em hipótese alguma. Nem Jesus foi querido por todo mundo, quanto mais a gente. Então, se a gente se revelar, a gente corre o risco de não ser bem quisto pelas pessoas. Pois bem, nesses tempos de mentira e falsidade, estão no início do fim. Uhul, transição planetária, tá vindo aí. Tudo que tinhais que viver até agora, e do jeito que foi, era exatamente para ser assim. Mas a energia do vosso plano agora é outra, ressonância Schumann.
A energia da Terra está se elevando. E uma das coisas que faz a vibração ficar elevada é a verdade. Deus é verdade. Entrareis por um bom período em vossa contagem de tempo, em um campo de muita luz, se Deus quiser. Vem em mim transição planetária, vem em mim mundo de regeneração. Nós estamos na hora mais escura antes do Sol nascer. A gente está no período mais crítico da transição planetária. Mas depois desse período vai vir um período de muita luz. Em todas as religiões, todas as culturas falam isso. O Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim de um tempo. É o fim de um ciclo, da era de peixes. A astrologia fala, era de aquário. Os maios, eles tinham um calendário até 2012. A gente está no final de um ciclo, início de outro ciclo de muita luz. Mas para que essa luz possa brilhar, para que essa luz possa se manifestar, primeiro a gente tem que transformar as nossas sombras. Isso faz parte do ciclo evolutivo do planeta. Quem está falando isso não sou eu, é Jeremias, aqui do Aletheia. Um espírito elevadíssimo, um ser muito elevado. O que ocorre nesse momento? Primeiro, entendei que tudo que fizerdes de errado será revelado. Não dá mais para esconder. Vós não tereis mais privacidade. E nós não temos mais privacidade. Tudo que a gente faz, nossos celulares têm câmera, tudo que a gente faz é rastreado. A tecnologia tira toda a privacidade da gente. Todas as nossas informações que a gente deixa na internet são mapeadas, eles têm o nosso perfil, eles têm... Estou falando assim, no âmbito físico, tá? Sem contar que os espíritos conseguem ler nossos pensamentos, mas de uma maneira física, a gente não tem mais privacidade. Tudo que a gente gasta, onde a gente vai, com quem a gente conversa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, tudo está mapeado. Nós não temos mais privacidade nesse mundo tecnológico. E nós estamos no meio de uma revolução tecnológica tão ou mais impactante que a revolução industrial. Só que a gente está vivendo nesse momento, a gente não tem noção da grandiosidade do que isso significa e a gente não sabe aonde isso vai dar. Mas privacidade nós não temos mais. Assim como ninguém no universo tem. Então, não é para a gente ficar desesperado. Para que a gente quer privacidade? O que a gente quer esconder das pessoas? A gente não quer ser criticado, né? Mas quem não deve, não teme. Tem uma coisa do Emmanuel que ele fala, nunca faça no privado aquilo que não possa vir a público, para que a gente não tenha do que se envergonhar do que a gente faz. E tudo que a gente fizer, seja isso público ou privado, se ferir a lei divina, a gente vai ter que reparar esse erro. Vossa realidade será escancarada. Nesse momento, tudo que fizerdes de mal voltará em um tempo mais rápido para vós. Então, agora, tudo que a gente faz nesse período de transição planetária e daqui em diante, tudo que a gente fizer de mal vai voltar mais rápido para nós. Não vai ter essa coisa de jeitinho na lei divina, não. Na nova frequência do planeta, não é permitida demora na recomposição e na harmonia. Não vai ter mais espaço para o mal, vai ter equilíbrio, a quantidade de bem e de mal. Hoje as pessoas fazem coisas erradas e ficam ali impunes, entre aspas, né? Aguardando a morte, o castigo veio depois da morte, nesse novo período não. Fez, reajustou, vai ser muito rápido. Estamos nesse período de transição, por isso que está vindo muita coisa à tona. Por isso que e a internet vem trazendo isso, né? Velocidade da informação. As pessoas fazem alguma coisa, todo mundo tem uma câmera na mão, o negócio é instantâneo, você coloca, você publica, viraliza, a informação vai numa velocidade muito rápida. É um prenúncio dessa nova era. A harmonia ocorrerá muito rapidamente. Por exemplo, trataste mal e foste rudes com o familiar, em pouco tempo sofrereis algo em dose igual vindo de alguém, seja da família ou não. É bumerangue, é a lei do retorno. A gente faz... isso é lei de Newton, ação e reação. Para cada ação tem uma reação de igual intensidade. Então, fez, vai receber em troca. Fez o bem, recebe o bem em troca. Fez o mal, recebe o mal em troca. Cada vez mais rápido. Entendei que os tempos atuais vão gerar essas respostas mais rápidas, portanto, se errardes, ireis pagar. E recomendo que aprendais e pagueis rápido, porque quanto mais a gente adia, mais acumula. Outro entendimento muito poderoso para vós nos próximos 1000 anos
é que começais a entrar na inconsciência do outro. Já imaginou? A gente lê o pensamento das outras pessoas. Já existe, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito comum a transmissão de pensamento. Eu falo uma coisa, a pessoa que está do meu lado fala a mesma coisa no mesmo instante. É sintonia. E é muito comum. Eu penso numa pessoa, a pessoa me liga. A gente já está começando a entrar no inconsciente um do outro. Só que a gente ainda não confia muito, né? Porque é muito Star Wars ainda, é muita ficção científica ainda para o nosso gosto, mas já existe essa transmissão de pensamento, essa afinidade entre as pessoas aqui encarnadas. Entre espíritos, eles não falam, eles se comunicam através do pensamento. Então, a gente aqui na Terra que precisa da linguagem para se comunicar, mas a intuição e essa conexão mental, ela está cada dia mais forte. Vós não ides mais conseguir esconder o que sentir ou pensais. Tudo será escancarado. De certo, isso ocorrerá de forma gradativa em vossa sociedade. Tem que ser, né? O que isso gerará? Em um primeiro momento, um desajuste social completo de tudo e de todos. Quando começardes a ver o que o outro pensa e o outro passar a saber o que pensais, muitas amizades e relacionamentos acabarão instantaneamente. Já imaginou um marido e uma mulher? Os dois são lá casados, o homem vai lá e trai a esposa. Aí a mulher vai lá e lê o pensamento dele e descobre que ele traiu. O que acontece? Acaba o casamento. Não vai, não vai dar mais para esconder essas coisas erradas que a gente faz um contra o outro. No momento isso vai ser impactante, porque a gente esconde de nós mesmos. Imagina, essa realidade está batendo na porta. Então, por isso que a gente está sendo tão pressionado para evoluir, para a gente se melhorar. Porque se a gente não se adequar, a gente não vai mais conseguir estar aqui no planeta. Então, a gente está tendo muitas oportunidades para estar se adaptando a essa nova realidade. Há muita hipocrisia escondida na mente das pessoas. E isso não será mais possível no novo fluxo de energia planetário. Vós caminhareis para um novo modelo de relações em que aceitareis muitas coisas que hoje não aceitais dos outros. A gente vai aceitar as imperfeições dos outros. A gente vai parar de ser tão crítico com os outros, vai começar a ser severo conosco. E fareis isso porque será o fim do pudor e da mentira. Não é fácil se relacionar com pessoas absolutamente verdadeiras, simplesmente porque elas são consideradas loucas. Mas vos adianto que a verdade é uma loucura. Se a gente soubesse o que vai na mente e no coração de cada um, a gente com certeza acharia tudo uma loucura mesmo. A gente precisa mascarar a verdade, colocar uma roupinha bonita na verdade para que ela seja digerível, para que a gente consiga digerir a verdade. A gente ainda é muito cheio de dogmas, de regras, eu baseio o certo e o errado baseado no nosso ponto de vista, esquece que o outro tem as experiências dele, o outro tem o ponto de vista dele. A abertura desse nível de consciência mudará por completo todas as regras sociais e relações que vós seguis hoje. Teremos um mundo da mais absoluta verdade, e para que isso ocorra, sereis de uma extrema flexibilidade nas relações humanas. A gente vai ser mais flexível com o outro, a gente vai aceitar o outro como ele é, com todas as imperfeições dele, porque nós também precisaremos que os outros nos aceitem nas nossas imperfeições. Antecipo-vos o que vem pela frente, para que possais, à medida que vos derdes conta, já irdes vos exercitando, a fim de parar de mentir, de fingir e de ser falsos, de começar a ter coragem de se mostrar como verdadeiramente é para as pessoas, mesmo que se isso signifique reduzir o número considerável de pessoas que fazem parte do seu círculo. Preferir a qualidade do que a quantidade. Este tempo está no fim e abre-se hoje um horizonte de amor e verdade para poderdes vos apoiar. Então é isso, mensagem do Espírito Jeremias no livro A Essência da Bondade. O Instituto Aletheia fica aqui em Belo Horizonte, é um instituto de cura, ajuda muitas pessoas. É um lugar onde tem seres muito elevados lá e eu gosto muito de frequentar. E assim, os espíritos estão nos adiantando o que a gente tem pela frente, o que a gente precisa se transformar. E a transformação não é pequena, a gente tem que mudar muita coisa em nós, muita coisa que é socialmente aceito, na verdade são vícios morais que a gente tem que deixar para trás. Mentir, falar mal dos outros, criticar, julgar.
todos isso são vícios morais que a gente não vai mais conseguir sustentar nesse novo padrão energético da Terra, onde a gente vai ter acesso à consciência uns dos outros. Então, que a gente começa a fazer isso espontaneamente, começa a ser melhor, começa a praticar essa caridade por boa vontade, porque os desafios estão vindo para nos pressionar, para que a gente se adeque à nova realidade. Porque essa nova realidade que vai construir somos nós. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Um beijo, amo vocês. Obrigada.